Olá, seres naturais! Como vocês estão? Eu sou o Fred, da Direito de Ouvir, e estamos começando mais um podcast Direito de Sorrir. O programa onde ouvir te faz sorrir com mais saúde. Aqui eu sempre trago terapeutas, terapias naturais unindo corpo, alma e mente. Pessoas que sabem muito mais do que eu sobre inúmeras coisas. Não é isso, Hugo? É isso aí. Vamos falar então, gente, hoje sobre saúde, corpo e uma decisão de vida, né? Porque não é só estética, né, Hugo? Exato. Bom, o Hugo me trouxe uma história, gente, de empreendedorismo maravilhosa, focada 100% em responsabilidade. É um produto extremamente diferenciado e, em vez de falar de produto, nós vamos falar dessa experiência que trouxe ele até aqui. Hugo, me fala uma coisa, quando é que isso passou de um status de corpo físico para responsabilidade? Dentro desse processo, onde é que você identificou isso? Onde é que começou? Eu seria hipócrita em começar dizendo que eu busquei a primeira atividade física por saúde. Na verdade, quando você é menino, com 14, 15 anos, você quer ter um corpo legal para tirar a camiseta na praia, em algum lugar no shopping. É primeiro físico, né? A pessoa sempre olha primeiro pro físico. Todo mundo né? entra para emagrecer, para ficar forte, para arrumar namorada, e todo mundo entra assim. E ao passar do tempo, você vai ficando mais sábio, você começa a entender que você precisa ser funcional. Então você precisa saber fazer força quando precisar, precisa saber se defender, precisa conseguir correr quando precisa. Então você tem um filho pequeno, se você não é funcional o suficiente, você não consegue dar conta da criança, e isso muda tudo, né? Então você pode ver que hoje em dia cada vez mais diminui o número de bares, você não vê inaugurando boate, todo mundo já quer uma paz mental, a galera já não quer mais ressaca, então você pode ver a quantidade de bebida proteica, hoje tem água proteica, tem snack proteico, tem tudo proteico, muito por essa busca de qualidade de vida. Né? Não é só mais o físico, né? Não é. E você entendeu isso em que momento da sua? O que te deu esse despertar? Como eu vivo disso, né? Meu pai me levava desde menino para jogar futebol, então assim, a minha família toda pratica atividade física, tem alguns exemplos de família que são formados em educação física, então eu sempre gostei desse mundo, né? Quando eu realmente entrei nesse mercado, quando eu fui vendedor ali de uma marca de suplemento famosa, que eu fui representante comercial, eu vi que o universo era muito maior. Eu estava condicionado ali só ao ambiente da musculação, e quando eu vi aquele tamanho de feira, vi aquele tamanho de ambiente, eu falei, opa, isso aqui é deslumbrante. Então, quando a gente fala de performance, a gente fala de performance em todas as modalidades. Então, cada um na sua, mas você vê que existe performance numa corrida, numa marcha atlética, numa musculação, num crossfit, e são validades diferentes. Você acha que esse ponto de convergência, né, da estética, indo pro modelo de sobrevivência, de coerência consigo mesmo, foi nesse momento? Foi nesse momento. É que no começo você quer um resultado a todo custo, né? Então, é muito comum a pessoa te apresentar alguns atalhos, mas você começa a ver que não é necessário e você começa a performar bem. Então, você dorme melhor, você consegue correr melhor, você consegue gerar força, seu corpo começa a responder com o resultado. Porque o que você faz escondido aparece em público. Sim, então, você está comendo um chocolatinho de madrugada, na hora que você for numa praia, aquilo vai ser demonstrado. E o contrário também. Se você é regrado com uma dieta, não precisa ser doente, né? Aquele cara que pesa as graminhas, mas se você tem bons hábitos, uma boa alimentação, você tira uma camisa na praia, você mostra para todo mundo que você segue um padrão de vida, né? E não é só barriga tanquinho, mas é uma funcionalidade, como eu falei. E assim, eu vejo muito isso até comigo mesmo, né? Eu não sou muito de praticar exercício, mas quando eu me vejo praticando exercício, o rebote que vem no dia seguinte é dor no corpo, porque você não está acostumado, você faz aquilo mais intenso. Só que 2 dias depois, o estado físico de ter feito isso parece que é algo que te deixa mais leve, você está mais disponível, né? O exercício físico em si, ele libera dopamina, que é o hormônio do prazer, né? Mas o que eu gosto de falar, eu gostaria que todo mundo anotasse esse trecho, é assim, ó. Muita gente confunde exercício físico com atividade física. Então, atividade física é uma caminhada simples. Porém, se você faz uma pessoa com sobrepeso
ela faz uma caminhada de 1 hora, por exemplo, isso é um exercício físico para ela. Só que o que o pessoal precisa entender? Exercício físico é toda atividade física planejada, sistematizada, que haja sobrecarga e leva seu corpo a gerar uma adaptação. Então, a gente começa por aí. Por quê? Porque o pessoal, às vezes, quer começar a correr, ele quer começar a correr a 5 km. Cara, você não vai dar conta. Ele você tem pode fazer até... um processo de adaptação. Então, quando você entende isso, que exercício físico é isso, essa sobrecarga, você começa a fazer hoje uma caminhada. Você caminha 1 hora, dá 10 voltas em volta da praça mais próxima da sua casa. Depois de 3 meses, se aquilo era 100% da sua capacidade física, passou a ser 60%, a 50%. Ou seja, você ficou eficiente, seu corpo ficou condicionado. Então, é essa a ideia. Então, musculação, crossfit, jiu-jitsu, existe uma, como é que eu falo? Uma escala, a caminhada que seja. Só que você não pode ficar só nessa caminhada, porque cada vez menos isso vai fazendo efeito e vira uma atividade física. Então, é muito comum, por exemplo, pessoas falarem, você treina? Aí o cara fala, não, eu vou de bicicleta todo dia para o meu trabalho. No começo, isso era um exercício. Mas hoje o corpo dele ficou tão condicionado que parou de ter o efeito. É claro que algumas rotinas são bem intensas, como um pedreiro, um chapa, uma dona de casa ali, uma pessoa que trabalha no lar de alguém, então uma empregada doméstica, que às vezes é pesada a rotina dela, isso realmente vai fazer bem para a saúde dela, porque ela mexe o corpo bastante. Mas o que precisa entender é isso. Então, entender que exercício físico, você precisa dar sobrecarga. Você precisa fazer com que o seu corpo gere desconforto para se adaptar e ficar mais forte. Semelhante a um vírus de gripe. Antigamente, curava-se gripe com banho quente e sopa. Hoje, a gente vê o que é um vírus de uma gripe aí que mata milhões de pessoas ao mundo. E nessa experiência sua, de ver isso no dia a dia, onde é que está o limite entre essa performance saudável e o estresse do corpo que começa a trazer malefícios para a pessoa? Isso é muito particular, né? Se você conversa com um atleta campeão olímpico, por exemplo, e fala para ele que ele vai morrer em 4 anos pelos usos de substâncias que ele usou, e fala para ele, você faria de novo? Ele vai falar, faria. Então isso é muito particular, porque ele não sabe o que é limite para ele. Mas eu entendo que o limite começa a ser algo mais em relação a social. Então você começa a não se identificar, você começa a não se sentir bem em certos lugares, você começa a deixar de comer um brigadeiro no aniversário do seu filho por causa de dieta, você começa a ficar radical. Quando você abrir mão de coisas que sempre te deu fazem prazer, viver de verdade. Você começa a ficar radical com certas coisas. A gente está vivendo, e eu estou vendo isso às vezes até um pouco menos acelerado do que estava antes, que é a pessoa olhar muito para a performance do outro e achar que aquilo vai acontecer comigo da mesma forma. E você deve viver tudo no seu dia a dia. Pessoas que querem um resultado rápido. Eu quero rápido, né? E às vezes até você como um educador físico e tendo produtos que ajudam nesse metabolismo, não existe milagre. Não. E o que você vê por trás dessa pessoa que quer esse resultado rápido, essa solução rápida? O que tem por trás disso? Eu acho que todo mundo devia fazer terapia. Eu acho que essa é a primeira coisa. As primeiras sessões são maravilhosas, que você desabafa, mas depois começa entrando numa casca ali que começa a ficar um pouco mais duro e você vai ver que tem algo por trás lá, sabe? Você vê que é um problema com o pai, problema com a mãe, um problema de imediatismo ou não aceitação. Então isso é muito comum. Então eu faço terapia, doutora Rose, um beijo. Isso faz muito bem. E eu vejo essa imediatice de todo mundo. Você imagina, a pessoa teve hábito ruim durante 40 anos, quer mudar de um dia para a noite. E para isso tem muita pessoa de má fé que vende, que fala, não, meu fulano comprou, seja, a gente estava falando de caneta emagrecedora, fulano comprou e não teve rebote, ou a pessoa tomou esse Saxenda aqui, emagreceu e não mudou nada, ou tomou Vivance e ele conseguiu passar no concurso. Então a pessoa está disposta a pagar um preço que ela não conhece. Então eu pago esse preço para emagrecer 20 quilos, mas daqui 10 anos a gente vai conversar. O que você vai ver muito são novas doenças, novos tratamentos que não eram tão comuns. Então, por exemplo, a gente fala de sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Não é tão comum você escutar falar sobre sarcopenia. Mas tem algumas coisas mudando aí na conjuntura que vai trazer eu brinco isso. Que vai ser a doença do século. A próxima doença do século vai ser a sarcopenia.
Porque essa turma tá tomando cada vez doses maiores de Mounjaro, desses emagrecedores, e a gente não sabe isso há 10 anos, 20 anos. Ah, mas foi testado. Tá tudo bem, cara, mas não é só perda de peso. É a falta de atividade física, é a clareza mental que a gente estava falando. Eu tenho visto também até uma associação dessas canetas com uma incidência maior de pancreatite aguda, né? Porque ela atua realmente no pâncreas, né? Num livro Hábitos Atômicos, ele fala para você repetir o hábitos várias vezes, vira um comportamento. E qual é o problema? É diferente de disciplina. Diferente de disciplina. Mas assim, ó, se você pega uma pessoa que faz cirurgia bariátrica, ela emagrece 40 quilos, 50 quilos. E quantas pessoas você já conheceu que engordou para fazer a cirurgia bariátrica? Que ele sentou no médico lá e falou, ó, o doutor queria fazer cirurgia. Aí o doutor fala, não, para você fazer cirurgia você tem que pesar 180, você está pesando aí 130. Aí a pessoa engorda 50 quilos para perder o peso. Eu já vi isso várias vezes. Às vezes não nesse tamanho, essa quantidade de peso, mas a gente vê com frequência. Ela tem a cabeça de obeso, ela não muda. Então, se ela não mudar o comportamento dela, depois ela volta. E é muito fácil, né? É muito comum você ver pessoas engordando. Tem um negócio legal que ninguém fala, que é assim, ó. Existe uma coisa no seu corpo que chama ponto de ajuste. O que é? É a quantidade de caloria que você precisa para ficar saciado. Então, se você hoje precisa de 2.000 calorias para ficar saciado, quando você toma um medicamento que ele inibe essa fome, esse estímulo ele é enviado pelo estômago, mas ele não chega. E o seu cérebro, ele está com fome. E esse estímulo não chega, o que ele faz? Ele fala assim, ó, vamos aumentar essa quantidade de caloria que ele quer, que ele precisa, para ele tentar comer, porque aqui eu estou com fome. Então, o que o corpo faz? O corpo aumenta a caloria, só que esse estímulo é cortado, é bloqueador de apetite. Quando ele para de tomar esse bloqueador, se você ficar saciado com 2.000, você começa a saciado saciado com 4.000, que é o tal do efeito sanfona. Então, a pessoa vai, emagrece, vai e volta. Isso está acontecendo com esses medicamentos milagrosos, né? Que não são milagrosos, na verdade não são milagrosos, né? E não adianta, assim. A pessoa vai falando, faz o desmame, né? Vai diminuindo um pouquinho. Se você não cria um comportamento de treino, não cria um comportamento de dieta, de quantidade de água que você tem que tomar todo dia, bater a quantidade de proteína, fazer a utilização do suplemento correto, você volta o peso e se não voltar, você fica um magro doente. Tá? Não é que você está com 70 quilos e pesava 120, você está saudável, não. Você está doente. Se você não tem força, você não tem disposição, sua testosterona está lá no chão, você não tem clareza mental, você está triste com qualquer coisa, você quer ficar só deitado na cama. E é comum você ver as pessoas procurando o seu produto quando na realidade não é uma carência nutricional, e sim um problema de querer resultado rápido, de ansiedade de resultado. No caso dos nossos produtos, né, tanto da Next Life como o mercado de suplemento, a gente vem como aportes, né? Eu sempre falo que assim, suplemento não é comida, é comida em pó. Você nunca troca uma alimentação mastigável, um almoço, janta, por um suplemento. Você sobrepõe ali, você coloca ali como um auxiliar, né? Um aliado à dieta. E ela serve para, nesse processo do metabolismo, também absorver nutrientes de uma forma mais robusta daquilo que eu estou comendo? Devido à evolução, por exemplo, da agricultura, os nutrientes que eram, a quantidade de nutrientes que tinha uma cenoura antigamente não tem agora. Então fica vez que era mais carência pelo volume que faz, pelos métodos produtivos, pelo lucro. Então a gente precisa suplementar. Então só, por exemplo, se você, vitamina C, você tem uma necessidade de 1.000 miligramas de vitamina C por dia. Você vai ter que chupar, 6 laranjas, 7 laranjas todos os dias. Então é mais fácil você usar uma suplementação. E querendo ou não, a gente já usa suplemento desde o nosso nascimento. Meu filho tem 1 ano, ele já faz suplementação de ferro, que o pediatra prescreve para ele. Inclusive a mãe, antes dele nascer, a mãe já estava tomando um suplemento para poder que ele tivesse uma carga. Exato, então não é só whey protein, creatina, então o suplemento ele vai muito disso. E nós, das marcas de suplemento, né, as principais principalmente, a gente tem todo um estudo de estabilidade, um estudo de eficácia, tudo provado, e as quantidades que o mercado aprova, né, que a legislação aprova, a Anvisa, a Vigilância Sanitária, é saudável para o uso disso. Então, por exemplo, você vai tomar um pré-treino, ele vai te levantar do sofá.
Mas ele não vai te fazer ficar alucinado de você cometer uma agressão a alguém, por exemplo. E quando a pessoa deixa de usar isso aqui como suporte e começa a usar isso como compensação? Isso é comum, principalmente pela falta de informação. Eu acho que hoje a maior quantidade de prescritores são os amigos. Então a primeira pessoa a prescrever, todo mundo já tomou um suplemento que o amigo prescreveu. Depois vem nutricionista. Isso está mudando, né? Pela quantidade de informação que o YouTube tem, Instagram. Tá sendo mais legal, porque hoje você vê bastante coisa. Até por conta de pessoa, vou ter que gastar já com isso, eu tenho que gastar com alguém tomando conta. Mas antigamente a pessoa tomava sozinha. Então era muito comum, por exemplo, algumas empresas de suplemento colocar alguns nomes sugestivos. Whey, não sei, eu não posso falar aqui porque senão vou arrumar confusão. Mas os produtos mais vendidos eram aqueles que na maioria das vezes não faziam a função que a pessoa comprava. Então a pessoa achava que estava comprando uma proteína porque está escrito Whey Protein. Só que quando ia olhar, estava lá 120 gramas de produto para dar 15 gramas de proteína. É onde você tem uma compensação. Uma compensação, aí não fazia sentido. Então, a primeira coisa é a falta de informação. Se você não tiver informação... Então, antes de tomar qualquer coisa, saiba para que funciona. Porque também a subdosagem faz mal. Então, você tomar proteína demais, vai ter problema renal. Então, você vai tomar, sei lá, magnésio demais, vai soltar seu intestino. Então, você tem que ter um cuidado com certas coisas. Então, você vai pesquisar, a pessoa prescreveu creatina, que é o produto mais estudado do mundo. Faz super bem. Entenda o que é o produto, qual que é a função, se você realmente necessita, e todo mundo necessita de creatina, mas qual que é a necessidade de alimento que você precisa comer. Fazer uma pesquisa mínima. Você vai ver que tem mais benefício do que malefício. E nesse contexto, né, quando a pessoa te procura, você vê mais a falta hoje nesse mercado de produto ou de informação? De informação, total. O que tem para ser lançado assim, de revolucionário já está pronto, então já está feito. Hoje, para você ter uma base, se você pega os lançamentos das maiores marcas de suplemento, todo mundo vai na linha de snack. É Colabre para todo lado, é barrinha para todo lado, é chocolate gourmet, whey gourmet, saborização, e não muito um produto para revolucionar, sabe? Tem algumas coisas que vêm bastante, principalmente da linha de endurance, né? Mas principalmente é algo palatável, é sabor, é snack, é checkout, esses itens estão sendo lançados. Mas então o principal é a informação, como a informação está sendo passada e principalmente, que é um diferencial da Next Life, é clareza no rótulo. Então o nosso produto, você sabe o que tem, a quantidade de informação, não tem nenhum tipo de mensagem demoníaca que a gente vende isso com uma frequência, então é uma frutinha ali que está tranquila, que vai ter uma clareza mental. E como que você, como especialista nisso, vê o equilíbrio do consumo desses produtos com a comida do dia a dia, com o alimento que eu consumo no dia a dia? Porque a pessoa fala assim, mas já tomei isso aqui e não posso comer isso, que é aquilo que você falou, de ficar ali num controle quase que diário disso, né? Tem esse equilíbrio. Eu acho que, voltando um pouquinho para o lado do exercício físico, se você faz exercício físico e come errado, você já tem benefício. Se você come certo, por exemplo, e faz pouco exercício físico, você também tem um puta benefício. Se você fizer as duas coisas... Se fizer as duas coisas, melhor ainda. Só que o que é o legal? Todo mundo entra para fazer exercício físico para performance, por exemplo, para ficar bonito. E ele começa a ver o bem-estar. Aí ele começa a pôr na cabeça assim, nossa, eu treinei tão bem, eu vou realmente comer uma pizza? Nossa, eu treinei tão bem, eu realmente vou fumar? Nossa, eu tô fazendo jiu-jitsu e a hora que acaba já não tô com vontade de fumar, porque eu já tive aquela dopamina. Então, automaticamente, a pessoa ela vai ficando seletiva com ela mesma. Então, ninguém falou pra ela, você vai ver que você vai começar a almoçar melhor, jantar melhor e tomar suplemento, você vai dormir melhor, você não vai ter ressaca, você vai acordar super disposto. Então, essa sensação de bem-estar cada vez mais vai sendo aflorada ao passar do tempo com o uso de suplementação correto, com alimentação e treino. Então, você começa a sentir bem. Treinei tão bem essa semana e eu não bebi cerveja. Quer saber? Eu vou diminuir o consumo de cerveja. Você pode ver os estudos da Ambev. Eles perderam quase 4% ali. E 4% de uma empresa de bebida é muita coisa. Então cada vez mais. O hábito está mudando, né? O hábito está mudando. Olha a quantidade de gente correndo, cara. Você vai... As academias estão lotadas. As academias estão lotadas. Abre franquia aqui em Franca todo dia. É incrível a quantidade de academias hoje, né? Você vê uma a cada esquina, você sai de uma, cai na outra. O que está acontecendo é que
Eu sempre brinco, né? As pessoas perguntam para mim, Hugão, qual que é o melhor exercício, qual é o melhor horário? Eu falei, cara, o melhor exercício é aquele que você gosta, o melhor horário é aquele que você pode e a melhor atividade é aquela que está mais perto da sua casa. Hoje, se você quer treinar numa academia boa, grande, você está a 500 metros, no máximo. Hoje, a cada 500 metros de qualquer localidade de Franca, você acha uma academia padrão A, de um preço acessível e com uma estrutura muito boa, com banheiro, essas coisas. Então, não é desculpa mais. Não, acabou. Acabou. E assim, tá bom, exercício físico já é algo que é uma necessidade. Mas, por exemplo, eu não tomo suplemento hoje como hábito do meu dia a dia. Para mim começar agora, beleza, eu vou começar num processo onde nós já temos conhecimentos bem disponíveis na internet, enfim. Mas aquele cara que já usa suplemento, que já está usando suplemento, o que você, como parte da indústria e parte desse movimento, não só de consumo, mas de identificação com esse produto, que traz responsabilidade, o que você diria hoje para quem já usa suplemento? Primeiro, para mudar para Next Live. Aí é merchan, né, gente? Tem que fazer eu podia sair daqui sem fazer minha propaganda. Quanto mais esse cara, assim, quanto mais seletivo ele começa a entender que certas marcas não funcionam, né? A gente está falando de um mercado de suplemento de 8 bilhões por ano, que é um mercado extremo que cresce a passos largos. E a cada vez mais ele está sendo distraído por uma marca nova. Então a gente sempre fala, dê boas opções. Então esse cara que já toma suplemento, procure sempre boas opções de marcas confiáveis, de lojas confiáveis, de sites confiáveis. A gente está numa guerra aí de marketplace, então toma cuidado com o marketplace. Tem marketplace, por exemplo, que você abre as 3 primeiras páginas, só tem falsificação. Sabe? Então toma cuidado onde você compra. O barato sai caro, não dá para fazer milagre. Então essa pessoa que toma suplemento, tome bons suplementos, né? E se você tiver R$100 para gastar, compre uma creatina de qualidade, compre um pré-treino de qualidade, uma glutamina de qualidade. E eu vejo muito também, Hugo, sim, às vezes as pessoas focam muito numa marca X. E particularmente falando de alguns produtos que eu consumo, né, para a área da minha saúde como um todo, eu já peguei muitas marcas que tem um rótulo bonito, escrito um punhado de coisa, mas quando você vai olhar, aquilo não tem vende-se o rótulo, mas o que tem dentro é outra coisa. Exato. Né? E a gente estar atento a isso é algo muito importante. E aí eu acho que vem aquela questão, não é só de vender um produto, é ter alma. Né? Um negócio que tem alma, que eu falo assim, né? Eu falo muito isso. Se eu estou vendendo alguma coisa, tem que ser algo que eu consumo. Exato. Né? O Hugo consome seus produtos? Consumo não é pouco. A primeira coisa é a cara da marca. Eu, como dono da marca, você pode entrar no meu Instagram lá e clicar no Linktree lá, vai estar meu número. Tá, não gostei do sabor, passei mal, pode reclamar, que eu respondo. Então a primeira coisa eu coloco minha cara a tapa. Então, eu tenho 20 anos de experiência no mercado de suplemento. Eu passei por grandes marcas, já fui um dos maiores vendedores de suplemento desse país. Então eu construí uma reputação. E você sabe o que é bom e o que é ruim. Como eu tô há 7 meses na Next Life, a gente está com esse projeto, 100% dos produtos, além da minha ideia de criação, foram dos meus clientes. Meus clientes falam assim, Hugão, lança isso. Mas qual formulação? Não lança com esse açúcar, porque meu cliente não gosta. A gente vai lançar um gel agora, cuidado com a quantidade de sódio. Então eu tenho ouvidos ali. Ou seja, seu produto vem da experiência do consumidor. Do consumidor. Eu não fiz um produto que eu gosto, eu fiz um produto que o consumidor pediu. O mercado pediu, né? O mercado pediu. Proteína da carne, é nosso próximo lançamento agora. Tomara que esse podcast saia depois, mas tudo bem. É uma reclamação comum, todo mundo fala, a proteína da carne não é saborosa. A nossa é. Então a gente achou um açúcar, uma essência, ficou gostosa. Pré-treino, todo mundo reclama de pré-treino. Cara, toma meu pré-treino. Ficou muito gostoso. O aroma que a gente usa é um aroma diferente. E por que essa proteína da carne no suplemento ela não é saborosa? Porque é difícil de saborizar. E o pessoal eles fazem uma estratégia errada. Não é errada, né? Mas uma estratégia que a marca entende e aprova. Então, por exemplo, muita gente coloca um colágeno quase 90% do produto. Que é uma proteína, não deixa de ser, mas com um valor biológico menor. Assim, que não dá o efeito que uma proteína da carne realmente daria. Então, saborizar colágeno é mais fácil. Então, colágeno você consegue colocar qualquer saborzinho. Então, fazer esse colágeno de sabor cítrico, por exemplo, fica uma delícia.
Então você vai abacaxi, hortelã, limão, fica uma delícia, mas não é a proteína da carne na sua essência. Então tem uma dificuldade ali. Então a gente conseguiu fazer, vai sair os sabores frutas vermelhas, mousse de chocolate e cookies. A gente conseguiu acertar com esses sabores tradicionais, que é uma dificuldade no mercado. Ó, que lançar, tem que trazer aqui pra gente experimentar. Não, fácil, vai estar aqui. É igual pré-treino. Pré-treino, todo mundo no mercado falava, Gão, pré-treino para ser bom tem que ser ruim e tem que ter uma embalagem, sei lá, totalmente poluída. Aí eu falava, ó, não é a minha experiência. E os meus lojistas, meus amigos também não gostam. Quem aqui nunca chegou em casa com um produto que a mãe falou, isso aqui é bomba, isso aqui você não vai tomar isso não. Isso, aí o cara vai... pega lá, né? Ó, eu já vi, não foi uma vez só, do cliente chegar, o cliente evangélico, por exemplo, aí pegar o produto, tá lá, diabo, demônio, alguma coisa, ele vai lá, corta com o estilete, ó, vou levar o pote vazio. Eu gosto do efeito, mas eu não vou levar o demônio para dentro da minha casa. Isso é comum. Aí quando eu fui lançar o produto, eu fui falar com o meu designer lá, falei, cara, eu não posso lançar isso, eu preciso de uma aparência clean, uma fruta, um sabor em destaque e o produto ser bom, saboroso. Tudo começa na embalagem, né? Tudo começa na embalagem. Você vai um prato, você vai comer ele primeiro olhando, depois... Tem proteína, por exemplo, que sabor, o mercado vende, que tá lá 28 ingredientes. Você lê a quantidade de ingredientes, que é o que você falou do rótulo. É um rótulo bonito, mas você olha lá a formulação. E uma dica que eu dou para todo mundo, sempre que você for tomar um whey protein ou qualquer produto, vê o primeiro ingrediente. O primeiro ingrediente, na maioria das vezes, é o produto que mais tem. Então, se você pega lá uma proteína da carne, está escrito colágeno, ó, saiba que aquele item é o que mais tem. O que tem mais ali é colágeno. Então, você pega um pré-treino, tá lá, não sei, cafeína, aquilo é o que mais vai ter. E você vê alguns produtos no mercado com 30, 40 ingredientes que você fica confuso. Cara, eu não sei para que isso aqui tudo serve. Mas o cara vai enchendo lorota, vai cada vez precificando o produto para baixo, porque tem insumo ali barato, para poder precificar, aí vai ver o produto no final e não é tão bom. Então tem que ter cuidado. A gente vê muito, Hugo, essa decisão de começar a ter uma vida mais saudável a partir do exercício. E a gente vê também aqueles repentes, né? A pessoa passou o final de ano assim, exagerada, e aí janeiro, fevereiro, as academias estão lotadas, né? E por que às vezes a pessoa entra nesse universo, faz aquela imersão, às vezes sai lá comprando aquele tanto de produto e 3 semanas depois abandona tudo aquilo? O que acontece? Porque aquilo não virou um comportamento para ela. E essa radicalização é ruim. O que eu falo para todo mundo, ou eu indico? Começa a fazer isso de um hábito. Nem que se você for todo dia na academia, 15 minutos por dia. Então, eu nunca treinei, igual você falou. Você não gosta de musculação, não gosta de fazer atividade física. Vai, fica 15 minutos por dia. Depois de 60 dias a gente conversa. Você vai ficar tão habitual que você vai falar, pô, já estou aqui, vou treinar direito. Então você tem que fazer aquilo como um comportamento. Para um hábito bom, você tem que facilitar o acesso, né? E presentear como é que a gente fala? Facilitar o acesso e presentear o resultado. Para um hábito ruim, você tem que dificultar o acesso. Então, não quero comer chocolate, não tem chocolate na geladeira. Então, eu quero correr cedo. Pô, já dorme com o short, já coloca a camiseta, deixa o celular para despertar dentro do tênis, para aquilo ficar natural. Passado um tempo, o hábito vira um comportamento. Só que a turma cada vez mais dificulta. Então, se você quer começar a fazer uma atividade física, começar a fazer uma dieta, limpa tudo aquilo que te faz mal e facilita tudo que é bom. Então, pô, na minha geladeira não vai ter porcaria. Ah, mas tem mais gente em casa. Não, vamos fazer todo mundo, né? Uma família. Eu quero começar a fazer atividade física. Qual atividade física? Corrida? Então, meu celular, eu vou correr de manhã, meu celular vai despertar dentro do meu tênis. Então, eu vou acordar, vou pôr o tênis. Então, você imagina, você não vai voltar para a cama com o tênis no pé, com a camiseta, pronto. Então, é isso que eu sempre indico. Começa a fazer um hábito repetidas vezes, que isso vira um comportamento. Né? A gente fala de 40 dias, por exemplo, ele já começa a autorizar. E você acha que isso não tem a ver também em dar sentido para aquilo, em vez de ser só disciplina? Um sentido para a família, de pensar que eu vou viver mais, né? Colocar isso como algo maior. Você não acha que isso é maior do que a disciplina? Eu acho que por isso... Qual a diferença da disciplina e desse sentido que eu encontro naquilo? Eu acho legal demais o que você falou, porque é comemorar pequenas vitórias, né? É ter uma escala. Quando a gente falou assim, o que é exercício físico, né, que eu falo, é toda atividade física planejada, sistematizada, que haja sobrecarga e leva o corpo a gerar uma adaptação, essa sistematizada, essa planejada,
é a forma com que eu faço para me presentear. Então, se você caminha, ou se você corre hoje 5 km e tem a meta lá de colocar 7, 10, 15, quando você consegue chegar, dificilmente você volta a estaca zero. Você está num processo evolutivo. Você está num processo evolutivo. E uma coisa eu acho legal, por exemplo, fazer atividade física acompanhada de profissionais, isso melhora muito, porque essa pessoa, além de te dar um empurrão, ela começa a valorizar essas pequenas vitórias. Então, por exemplo, grupo de corrida, em luta você tem uma graduação, no CrossFit você tem um nível, você tem além da estética no corpo. Você começa essas pequenas vitórias, eu não conseguia fazer 100 cordas, agora eu consigo pular 100 cordas. Pô, parece muito distante para algumas pessoas, mas não é. Com 3 semanas, 4 semanas, você já consegue fazer. A corda está ali só fictícia. Né? Então, um bom profissional de educação física, ele faz isso. Ele fala, vou te dar um troféuzinho aqui se você consegue correr 3 km. Não, mas eu não consigo correr. Cara, vamos correr 1 minuto hoje, depois 3 minutos hoje, vamos correr 5 agora, descansar 2 e tentar correr 5 de novo. Você começa as pequenas vitórias. Então, um profissional de educação física, por exemplo, ele te encurta caminho. Sozinho é mais difícil. Então, assim, busca ajuda. Mas toma cuidado também. Jamais busque ajuda de alguém que você não pediria conselhos. Entendeu? E jamais aceite essa opinião de pessoas que você não buscaria conselho. Porque quando você começa, você vai ter crítica. Vamos tomar uma cerveja? Não, não vou. Eu vou correr. Aí o fulano vai falar, mas você é gordo. Pô, larga a mão disso. Quando você fala isso, me vem o seguinte, né? Tem gente que está pensando em ficar bem. Eu quero ficar bem. Mas tem gente fazendo tudo isso para provar algo para alguém. E você vê isso no dia a dia? Assim, é comum, né? É? É comum. Assim. Tem uma passagem na Bíblia que fala, Deus para curar o cego, ele tirou o cego da vila. Né? Falou, eu vou te curar, mas você não pode ficar lá. E a mesma coisa do ambiente. O ambiente molda muito. Se a gente quer ter uma nova vida, uma nova etapa, ter novas rotinas, a gente tem que primeiro sair desse ambiente que faz mal para a gente. Então, se você está com 5 pessoas que bebem, você vai ser a sexta. Se você está com 5 obesos, você vai ser o sexto. Se você está com 5 fracassados, você vai ser o sexto. Só que se você tiver com 5 atletas, você é o sexto. Se você tiver com 5 pessoas de bom network, milionário, você vai ser o sexto. Então, a primeira coisa é mudar o ambiente ali que te faz mal. Né? O que a gente falou de hábito também, facilitar ao máximo o hábito bom. E nesse meio termo aí que você falou, existe, vamos exemplo, eu vou ficar mais com atletas, eu vou me espelhar naquilo, né? Mas entender que nesse processo também, cada um tem o seu ritmo. Quer dizer, eu não vou ter a performance do outro, né? E esse entender também, e aí eu acho que até no sentido de todo esse contexto, é o seguinte, não é que eu vou ter a performance do outro, mas eu também vou olhar para aquilo como algo que faz sentido para mim. Mas olha como é que é legal. Você tem muito mais network que eu, com certeza. Nem tanto. Não, na minha área talvez, mas você, pelo que você me falou do seu histórico... Então, mas você conhece muitas pessoas bem-sucedidas, concorda? Certeza, com Quantas certeza dessas pessoas muito bem-sucedidas um dia te criticaram? Com certeza, não tem dúvida. Não, as pessoas... Mas na maioria das vezes ela falava assim, vem cá que eu vou te ajudar. Se você começa hoje a correr, eu duvido que os principais, vai te criticar. Quando a pessoa está melhor que você, ela não preocupa se vai com você. Ela não preocupa. Você começar a performar mais que ela. Na verdade não, sempre tem, mas assim, no ambiente de esporte, no ambiente empresarial, essas pessoas bem-sucedidas e realizadas com elas mesmas, 90 ou 100% das vezes elas estão ali para te ajudar. Então se você começa a correr hoje num grupo de corrida acima do peso, cara, a pessoa, vamos. Você vai no campeonato de CrossFit, que legal. O scale lá, que é o cara que começa a treinar amanhã, ele começa a morrer no exercício. Você vê pessoas que nunca ele viu na vida gritando, incentivando a pessoa. Você vai numa corrida de 5 km de qualquer prova ali, você vê que a pessoa está passando do seu lado, você vê um casal, o cara apoiando a namorada dele, você vê, e o contrário também existe. Então você está falando para mim, com tudo isso, que o exercício físico, ele não traz só um ganho muscular, não um ganho só físico, ele te coloca numa posição de vida. Essa sensação de comunidade que faz a diferença. Você precisa, eu acho assim, eu falo que todo mundo precisa fazer uma atividade física em grupo. Você pode fazer a musculação que é sozinha, mas faça uma atividade em grupo. Até psicologicamente falando, é contagiante. Exato, né? É tão legal assim que a gente fala isso. Caminhada, isso vai viralizar aqui, pode dar confusão, mas beleza. Eu brinco, caminhada engorda. Aí fala, por quê? A gente falou sobre o que é o exercício. Se você faz caminhada todo dia,
você começa a ter um exercício, você começa a ter uma validade física lá, você começa a ter um benefício, só que se você não aumenta, você para de ter esse benefício. Sim. E quando você faz uma atividade física intensa, você libera 3 hormônios, adrenalina, noradrenalina e dopamina. O adrenalina e noradrenalina são hormônios que você não tem fome, né? E a dopamina é o hormônio do prazer. Então, quando você faz um exercício físico intenso, você faz uma aula de jiu-jitsu, por exemplo, eu duvido que você quer comer um rodízio depois que você acabou de fazer, porque você tá ali, pô, com a adrenalina lá em cima, é tamponamento que a gente fala. Você não tem fome. Se você vê uma criança debaixo do carro, você vai lá, tira a criança debaixo do carro, você tira força de onde não viu, e você não fala, tô com vontade de comer um salgado. Então, nesse contexto, seria, por exemplo, caminhar e correr, Não, um vamos lá. reflexo do outro. E o que acontece com a caminhada? A pessoa começa a fazer a caminhada, ela não aumenta a intensidade, ela começa a não ter adrenalina e não adrenalina. Ou seja, ela não teve esse estímulo tamponante e ela começa a ter prazer. Então, baixo gasto calórico aliado com prazer, fome, aí ela come mais. Então, o que ela tem que fazer? Começa com caminhada e anota num papel. Hoje eu caminhei 1 hora, dei 10 voltas. Daqui 2 semanas eu vou caminhar 1 hora, vou dar 10 voltas e 2 passos. Isso é benefício. Então daqui a pouco eu vou fazer 1 hora, eu vou dar 8 voltas andando e 2 correndo. Você pode ver que ela está se organizando ali, ela está tentando... E aumentando também a intensidade. Tipo, porque vai gerar o desconforto. Tipo, fazia em 10, agora vou fazer em 5, mas vou fazer 8. Exato. Vai aumentando a distância e aumentando a velocidade. E quanto mais treinado é a pessoa, menos treinável. Então você pega um atleta de alto nível de crossfit, que é o esporte mais condicionado do mundo, uma corrida de 5 km para ele é nada, porque esse cara está extremamente condicionado. E aí entra aquilo que a gente falou, né? Se for só disciplina, você às vezes se perde, porque ser disciplinado acho que é um desafio para todo mundo. Né? Mas eu te falo, quando você faz a disciplina virar um comportamento... Que aí vira propósito. Já era. Aí, pô, se eu ficar 7 dias sem treinar, eu fico doente. Eu falei, cara, tá me fazendo mal, eu não posso. Agora, se eu ficar 40 dias sem treinar e for treinar, eu vou querer ficar sentado. O corpo, a tendência dele é conforto. Ele não quer desconforto. Então é muito mais gostoso você ficar no sofá assistindo Netflix com um balde de pipoca, chocolate, do que você correr 3 km, 5 km, 10 km. É muito mais gostoso no curto momento. Né? A médio e longo prazo, isso não é. E Hugo, assim, nessa experiência sua de tudo, né? Tanto no uso de suplementos, quanto no uso do exercício, da prática física, né? Você já precisou aplicar algo do seu discurso, assim, falar, eu preciso aplicar isso aqui, tá no meu discurso, eu preciso aplicar. Sentiu a necessidade disso? Fala, pô, tem hora que eu falo, mas não pratico, eu preciso fazer isso. Eu faço luta há um tempo já, então a luta ela te pune, se você só fica ali só fica falando ali que faz. Então você vai lá, fala isso, fala aquilo, e depois você vai fazer um sparring, por exemplo. O cara, mas você falou e tomou um cacete. Então a luta ela te coloca ali, ela faz você cumprir aquilo que você prometeu, né? Principalmente um desafio. Se desafiar alguém, você vai ter que bater nele. Mas eu tenho muito isso comigo, que é o gatilho do compromisso público. Então eu falo, eu vou perder, esse ano eu coloquei lá, minhas metas é pesar 90 quilos, então eu tenho que perder 10 quilos. Então eu vou perder 10 quilos, que seja 1 quilo por mês, porque eu fiz esse compromisso público comigo. E eu tenho um hábito comigo que é as tatuagens, por exemplo. Isso aqui não é físico, é financeiro. Eu brinco comigo que todo valor financeiro que eu tenho, né, que eu consegui, eu vou me premiar, seja uma tatuagem, seja uma viagem, seja um hobby, uma moto, sei lá, qualquer coisa que eu gosto, eu coloco isso como premiação. Então eu já tenho, por exemplo, o meu braço direito fechado, mas eu só vou fazer quando eu me premiar aquilo, né? E que também não traga problemas. E no exercício físico é isso. Se eu falo que eu vou fazer, eu tenho que fazer. E o compromisso público, faça isso, né? Coloca a cara na internet, lá vai ter gente que vai criticar, é normal, mas a maioria vai apoiar. Eu vou começar a correr 1 vez por semana. Você vai ver que em 3, 4 semanas vai ter gente, eu posso correr com você? Você começa a ter uma fonte de inspiração. E você deve encontrar isso também no seu dia a dia. Às vezes a pessoa chega para você e fala assim, tá bom, é bom fazer exercício, consumir o suplemento, mas eu estou sem motivação. Onde é que você consegue olhar esse olhar da pessoa para essa motivação? Acompanhar o processo. Porque a pessoa, quando ela compara uma semana com a outra, ela começa a não ver o benefício, sabe? Mas ela compara de onde ela saiu para onde ela está, ela vê que o caminho foi muito grande, né? Então, se você compare essa evolução sua de onde você saiu, e não é só de onde você está agora.
E é normal, né? Como a gente falou do corpo, a tendência dele é ele ficar preguiçoso, é buscar o conforto sempre. Se você não se dispor ao desconforto, você não cresce. É a mesma coisa de um livro. Você acaba de ler um livro, você quer ler outro. Então você acaba de fazer uma prova, você quer fazer outra. Porque você provou o desconforto ali, você vê que aquilo já não é mais capaz. E quanto mais você se dispor ao desconforto, melhor. Então, ler livro difícil, fazer atividade física que você não está acostumada. E o que é mais difícil nesse processo, inclusive de motivação? É começar ou sustentar aquilo que você começou? Sustentar. Total. Esse é o grande desafio. A primeira coisa é buscar um esporte, uma atividade física que você gosta. Né? E não vai fazer porque o amigo, você pega eu peso 100 quilos, eu não vou fazer jump. Pô, eu não gosto de jump. Pô, um esporte que não é que eu não gosto, eu não me vou bem com ele. Identifica. Bicicleta, bike, fazer... Eu ando de bicicleta com meu filho, né? Mas pouquinho, mas eu não consigo me adaptar a 3 horas de atividade. Não consigo. Já prefiro lutas. Então eu não vou buscar aquilo que eu não gosto. Eu vou buscar aquilo que eu sou bom. Então eu sou bom em Muay Thai, em Jiu-Jitsu, eu vou buscar aquilo. E até uma valência física, né? O meu corpo não é para isso. Então eu entendi que meu corpo tem uma predominância de fibra para esportes de explosão e não esporte de resistência. Então não adianta, eu posso até me desafiar, um dia eu vou tentar correr uma maratona, mas eu não vou ter performance suficiente para ter uma maratona, porque meu corpo não é para isso. Agora, se eu for, eu quero ser campeão brasileiro de jiu-jitsu, a tendência é que eu consiga, com muito treino, tá? Ter um dia bom, tá? Às vezes não é tão fácil porque vai muito vertente, mas é mais plausível, né? Mais palpável eu ter uma performance boa no jiu-jitsu pelo meu histórico do que tentar fazer uma atividade física que eu não gosto. Então, antes da motivação, procura algo que você gosta, né? É aquilo que a gente falou, precisa fazer sentido. Fazer sentido, busca a comunidade. Eu tenho que me encontrar naquilo que eu estou fazendo. Porque quando você busca a comunidade, por exemplo, a pessoa automaticamente ela te empurra junto, né? E você acha que experimentar, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não gosto, já vi muita gente falar isso, né? Principalmente do esporte da moda que é o beach tênis. Eu não gosto de beach tênis. Mas o cara nunca jogou. E aí você vê cara que nunca jogou beach tênis, hoje tá parecendo um menino todo dia querendo ir pro beach tênis. Eu brinco, já me chamaram várias vezes para jogar beach tênis, falei, não vou. Os caras, por quê? Eu falei, cara, se eu gostar, eu tô fodido. Eu já gosto de tantas outras modalidades, já não dá tempo. Eu adoro treinar, já treino 1, 2 vezes por dia. Se eu for ter que fazer um beach tênis sábado, domingo, não vai dar certo. Deixa eu optar só para as atividades que eu já domino ali. E hoje, Hugo, você acha que ter saúde, estar bem fisicamente ou ter coerência com aquilo que você se propôs a fazer? Eu acho que é o que a gente falou lá, de estar bem fisicamente, é ser funcional. Não adianta você tem 100 quilos de músculo e você não consegue correr 200 metros para, sei lá, ajudar alguém que bateu o carro. Não adianta você, por exemplo, também, você tá com a sua esposa, que eu falo, todo homem devia praticar uma luta. Você tá com a sua esposa, alguém mexe com a sua esposa, ou tenta agredir a esposa, você não conseguir defender ela. Então eu acho que você tem que... tá faltando muito no homem de hoje, né? Então você tem que ser funcional. Você tem que pegar seu filho, por exemplo, e conseguir andar com ele no braço num shopping 50 metros, ou meia hora, 40 minutos. E a gente vê que não consegue. Então você vê que numa situação de emergência o corpo ele pede. E aí? Então, eu quero correr... No socorro, numa natação, né? Numa natação, disposição física, né? Então você tem que ser funcional. Eu sempre prezo isso. Às vezes a galera brinca, fala, na vida você não pode ser o pato, né? O pato mergulha, voa e nada, mas não faz nada direito. Cara, mas ele mergulha melhor com um leão, pô. E ele voa melhor com um tubarão. Multifunções, né? Multifunções. Então o pato é funcional, se a gente pensar por esse lado. E é isso que eu acho que falta um pouquinho. Então o cara corre muito, mas ele não consegue dar um soco. Cara, você tem que saber dar um soco. Então, na hora que você realmente precisar, você precisa ser um violento pacífico. Né? Eu falo que o cara que ele demonstra ali ter testosterona, que ele é homem de verdade, é aquele cara que, quando ele for provado, ele ser capaz de gerar violência no caso. Porque o covarde é aquele cara que não é capaz de gerar providência, mas fica falando. Na hora que precisa, ele realmente não vai. Então eu acho que essa é a chave do jogo. Então você que é homem, faça um jiu-jitsu. Não precisa ser faixa preta não. Só frequente o lugar, faça um Muay Thai, faça um boxe. Esses ambientes são super controlados, você não vai machucar por isso. Não, ninguém tá ali para brigar. Ninguém tá ali para te machucar, porque é comum isso. Não vou treinar Muay Thai, por exemplo, porque é violento. Porque eu vou apanhar.
Cara, você não vai apanhar. Você está pagando a mensalidade, o cara precisa de você ali. Antigamente era. Antigamente era mais confuso. Mudou muito. Hoje virou empresa. Então, a galera faz assessoria, conversa com outros empresários. Então, mudou muito. Então, faça. E do esporte é isso. Seja funcional. Consiga correr, consiga gerar violência quando necessário, consiga nadar quando necessário. Porque você precisa ali defender sua família, precisa estar bem para sua família. Pô, a gente vê pai e não consegue brincar com o filho, não consegue jogar bola, não consegue correr e voltar no campo, o cara tá ofegante. E a gente está vivendo mais, né? Nós estamos com uma sociedade que vai ficar velha. Isso. E velho saudável é melhor do que velho sem saúde, né? Então, assim, tá olhando para isso também com mais propriedade, pensando, trabalhando o corpo hoje para o amanhã. Né? E no fritar dos ovos, quanto mais saudável você for, menos trabalho você dá pros outros, né? Se a gente colocar ali, se ninguém quer ficar definhando na cana dando trabalho, imagina, tem uma música que fala que um pai trata 10 filhos, mas 10 filhos tratam um pai. Então, não é só o tratar do financeiro, mas ninguém quer dar trabalho. Então, eu sou um cara que eu quero ficar com 90 anos ativo para não dar trabalho para meus filhos. É isso aí, cara. Porque todo mundo tem sua rotina, todo mundo tem sua intensidade, todo mundo tem seus afazeres. Aí você vê o menino ingrato ali, eu não vou cuidar do meu pai. Pô, mas seu pai cuidou de você. Então, eu não quero ser esse peso. Pode acontecer, claro, mas quanto mais funcional você for, mais saudável você for, menos trabalho você dá também. Tem essa. Se você pudesse deixar uma pergunta para quem está nos ouvindo que fosse extremamente provocativa, qual seria a pergunta do Hugo? Cara, uma pergunta que marcou muito esse ano, assim, você vai desperdiçar esse ano de novo? Né? Então, eu acho que a pessoa devia escrever isso, tatuar, né? Você vai se distrair de novo? Para de se distrair. Então, acho que a pergunta principal é essa. Você precisa se perguntar todo dia na frente do espelho. Você vai fazer um bom dia ou não? Sabe? Você vai procrastinar, você vai deixar de fazer os afazeres que você tem que fazer, as obrigações que você tem que fazer, você vai buscar aquilo que você prometeu a si mesmo ou prometeu para os seus filhos, ou você vai perder mais um ano? Você vai esperar 2027 para poder começar aquilo que você sonhou, tá? Então, eu acho que é isso que me move. Então, eu rodo, trabalho o dia todo dia na estrada, eu chego num cliente, eu vou ficar batendo papo ou vou vir aqui para que realmente aconteça? E como que o Hugo, dono da Next Life, quer ser lembrado lá na frente? O Hugo daqui 30, 40 anos. Eu não me preocupo muito com as pessoas lembrarem de mim, assim, sim a marca que eu quero deixar. A Next Life nasceu com um propósito, a gente não quer fazer só suplemento, a gente quer ser um movimento. E esse movimento também retribui tudo aquilo que eu conquistei. Sempre em minha vida, eu sempre fiz ações solidárias. Então, se você chegar na minha empresa lá, até te convido para tomar um café, você vai ver lá todo um passo a passo e um dos principais pontos ali, a gente quer montar um CT. Então, a gente quer montar todo o Brasil, a gente quer fazer isso, quer fazer com tatame, com uma academia, para criar atleta, para tirar a gente da rua, para poder fazer essa molecada ter um propósito. Eu fiz um projeto na prefeitura da cidade que eu trabalhava, São José, que isso me marcou muito, foi um que mudou essa solidariedade. Era um projeto de combate ao bullying através do Muay Thai. A gente tinha 90 crianças lá e as crianças faziam Muay Thai comigo 3 vezes por semana, terça, quinta e sábado. E eu sempre fazia trabalho social, né? A prefeitura me apoiava, tudo bem, mas eu montei lá praticamente sem custo, é um custo operacional só. E a gente montou esse projeto e eu fazia ações mensais com os professores. Eu falava, quem que está dando trabalho? O está dando trabalho é esse. E foi tão legal que, assim, parecia natural da minha parte. Eu pegava os piores, eu falava, a partir de agora vocês vão ser os monitores da escola. Aí esses meninos que brigavam todo dia começaram a separar as brigas. E eu falava, se brigar na escola, vocês vão ter que brigar com o tio. Aí morreu, todo mundo tinha medo de mim, né? Normal, eu era professor, aí acabou as brigas. E eu falava, os piores... Medo não, talvez respeito mesmo, né? Não, tinha medo, no começo é medo de apanhar. Os piores alunos, eu falava, vocês têm que sentar na frente, se vocês tiverem nota menor que 7, vocês vão perder o projeto. E a molecada adorava. E no dia do Muay Thai, eu não ensinava Muay Thai. Eu ensinava 2, 3 movimentos de Muay Thai. A galera ia pra brincar, ia pra conversar, ele ia passar dificuldade. Uma motivação, e isso me fez um bem, que essa sensação do bem, assim, fez muito bem pra mim. Eu falava assim, cara, eu preciso ter esse tesão de novo. Então, você viu uma professora, uma mãe, falou, Hugo, não acaba com o projeto não, meu filho parou de xingar aqui em casa, falou, professor, dando com ele se isso acontecer.
O outro, meu filho começou a estudar sozinho, porque ele viu lá você lendo um livro no tatame e quer ser igual ao professor. Então essa sensação me fez bem de querer replicar. E a Next Life a gente faz isso, né? A gente parte do que a gente arrecada, do que a gente vende, a gente procura buscar projetos sociais. Não vou falar nem para me promover aqui o que a gente já fez. Não é essa a intenção. Mas todos os eventos a gente já doou mais de 1,5 toneladas de alimento. E a gente quer causar um impacto social. Então, se eu conseguir tirar 1, 2, 3, 100 crianças na rua, fazer ela virar um atleta que seja, e eu já vou estar feliz. Não precisa lembrar de fazer estátua, fazer nada de mim, não. Não precisa deixar a marca no mundo, não. Eu preciso deixar alguém que consiga replicar fazer isso. Então, eu acho que o propósito da vida não é fazer o bem, é buscar mais gente que façam o bem também, é motivar as pessoas. Então, isso me move. E quando você fala de prática de esporte, inclusive nesse contexto, né, até do social e tudo, a gente vê muita gente que faz exercício por obrigação e não por uma decisão. O que você diria para essas pessoas? Não pare. Vai chegar uma hora que vai ser prazeroso, vai chegar uma hora que você vai ver alguém passando mal, você vai falar, nossa, sorte que eu treino. Então, vai virar essa chave. Não pare, continua. Vai chegar uma hora que você vai ter prazer em fazer aquilo. Você não pensa só no benefício estético, pensa nessa funcionalidade que você está passando. A hora que você conseguir trocar um bujão de gás, pegar um bujão de gás sozinho, agradece a musculação, porque sem ela você não conseguiria, essa sobrecarga que você deu. Então continua. Às vezes no começo pode ser desconfortável, mas a recompensa no futuro é gratificante. E olhando para tudo isso, e aí sem fazer o merchan, como que as pessoas podem te encontrar e como elas devem te encontrar? Porque você não está aqui porque você veio me oferecer um produto, né? Então, é esse mudar de olhar. Como elas te encontram e como elas devem te encontrar? Pessoalmente é um pouco difícil, porque a gente está na rua o tempo todo, eu sou um cara de estrada, eu brinco que eu não consigo ficar 2 dias no meu escritório, eu tenho que ir para a rua, eu tenho que tentar vender, eu tenho que fazer negócio. Então é mais fácil você me achar em alguma loja de suplemento pela região ou pelo Brasil do que às vezes no meu próprio escritório. Mas em rede social, meu telefone está lá, então pode me seguir, o Hugo D'Amando, tem meu número, se precisar de ajuda eu respondo todo mundo, posso demorar um pouquinho pela quantidade de mensagens, mas eu estou sempre à disposição. Se eu puder ajudar, se eu puder indicar um exercício, se eu puder indicar um personal, um nutricionista, eu vou estar sempre fazendo. E eu quero o bem do povo, né? Eu quero que mais pessoas vençam, não só eu. Que legal. Você deixando aqui para mim alguns produtos. Vamos falar um pouquinho desse produto que você falou que tem um lançamento, né? O Next Zero já foi lançado há um tempo. A gente tem. Mas você falou que acrescentou cafeína, alguma coisa assim? A Next Life ela nasceu para ser disruptiva. Então, uma embalagem bonita, que a gente vê um problema no mercado, são embalagens poluídas. Então a gente precisa ter uma clareza no rótulo, com as informações claras e principalmente uma mensagem que não fique agressiva, né? Que a gente conversa com todos os públicos. Então a Next Life hoje ela tem mais de 20 itens no seu portfólio e nossos principais itens são o pré-treino, creatina, agora vem o Whey Protein. E a linha é bem legal, a gente chama de Next Mania, que são potes colecionáveis. Então a linha Next Mania, que é 280 mg de cafeína, que não é esse. Depois tem sem cafeína, que as pessoas que gostam de treinar à noite, que não se dão bem com cafeína, seja por causa de problema de intestino ou ansiedade. E agora, recentemente, a gente lançou o Next Turbo, que é uma necessidade do mercado que a galera pede. Fogão, eu gosto de 400 mg de cafeína, que é o máximo que a Anvisa libera, então a gente fez esse produto. É quase que um energético aí. Eu acho que é até mais forte, porque ele realmente é para quem treina pesado, quem treina insano, assim, é bem legal. E qual que é o efeito disso aqui durante o meu treino? O que eu brinco é assim, o pré-treino, a cafeína é pro dia. Então, eu vou ter um dia cansativo, eu vou tomar e vou ficar o dia todo. O pré-treino é para te levantar do sofá. E você não precisa usar ele todo dia. É um dia que eu tive um dia extremamente cansado, eu quero treinar, mas eu tô sem disposição. Então, você vai tomar o pré-treino para isso. Cada ingrediente aqui tem uma funcionalidade. Então, seja a beta-alanina, a arginina, a própria cafeína, a taurina, ela tem uma funcionalidade que vai agir no seu corpo para poder dar esse resultado. Então, por exemplo, a taurina vai entrar em estado de alerta. Você consegue treinar melhor. No Next Turbo, a gente está lançando com tirosina, que é uma sensação de bem-estar. Você acaba, você não fica aquela sensação de ansiedade, você fica bem. Você fala, cara, treinei bem, sensação legal. A cafeína é um estimulante, vai estimular a poder fazer exercício. E assim vai.
Então, é esses os ingredientes que tem o produto. E a gente também não gosta de encher de ingrediente que o nosso consumidor ele não consiga identificar. Então, a gente tem todo um cuidado com o açúcar que a gente usa, com a nomenclatura que o produto vai. Você deixou aqui para mim a creatina. Pega um Vamos abrir ali. Esse aqui a gente consegue abrir, tá fácil. Aqui. Eu achei tão fácil a forma esse aqui de uso. Esse é um produto que como eu viajo muito, Ele é prático. A gente... Em forma de sachê. Isso aqui é um pote de 150 gramas de creatina, só que assim, ó, você vai viajar para os Estados Unidos, ou você vai viajar para a praia, você vai ficar 20 dias na praia. Pô, você vai levar um pote, esse pote pode abrir, mais gente vai consumir sua creatina que estiver em casa, então você consegue meio que esconder dos seus parentes a creatina e você consegue levar a dose que você consegue passar. Aqui já está dosado. Tem 5 gramas no produto, que é a média de todo mundo consome. Então eu vou para os Estados Unidos, eu vou ficar 15 dias, eu vou levar 15 sachê. Então você não vai ter problema na alfândega, as informações estão claras aqui. E essa creatina, ela tem um índice de pureza bem alto. Nosso produto, ele foi testado pelo Eurofins, é o maior laboratório de análise do mundo. A Eurofins tem mais de 40 anos. E nosso produto, todos os lotes que a gente fez até hoje, e a gente busca e mantém a matéria-prima por isso, deu 100% de pureza. Então você pode testar lá, se quiser pegar qualquer creatina no marketplace, em loja de suplemento e mandar para testar isso. Eu gosto muito disso. Gente, compare. A gente precisa comparar. Eu só vou saber se uma coisa é boa, se a outra é ruim, se eu comparar. Se você é lojista, quer trabalhar com a nossa marca, todas as vezes que você comprar a creatina, a gente manda o laudo junto. Porque muito é comum, tá? Nossa marca tem 7 meses, então é comum algum cliente falar, eu não conheço essa marca. Pede o laudo. A gente tá lá com o laudo tá aqui. A gente manda junto com a mercadoria para provar que o produto é bom. Mas mais importante que isso é o efeito que causa nas pessoas. E isso é vamos falar assim, é que às vezes a pessoa precisa dessa confiança, mas mais do que isso é o efeito que causa nas pessoas. E é aquilo que a gente falou, né? Tem a seriedade de que o rótulo ele é realmente o que está dentro da embalagem. Né? Exato. A creatina também é um item mais estudado do mercado. Então, isso é um produto que todo mundo devia tomar. Quem treina ou não treina pode tomar. Tem uma lenda, antigamente, uma lenda urbana que a turma fala, a creatina dá pedra no rim. Não dá. Teve alguns estudos em Ribeirão Preto mesmo, na USP, que eu posso até depois disponibilizar para vocês, que a pessoa tomava uma quantidade de creatina muito grande, com um rim só, durante vários períodos, não teve nenhum tipo de problema. Então isso é uma das preocupações, eu vejo muita mãe falar isso, né? Tá consumindo isso aí acaba com os rins, né? Então, é meio que um mito hoje, né? É uma coisa que, até para arrumar uma briga aqui, né? Antigamente a gente queria saber de algo, a gente tinha que pegar o especialista de uma televisão para poder descobrir se aquilo era verdade ou não. Então, eu vou saber sobre astrologia, tinha que esperar o Domingo Espetacular ou ao Fantástico para alguém falar sobre aquilo. Hoje, com a internet, a gente escolhe aquele profissional ou aquele especialista ou produto que mais fala de encontro àquilo que a gente quer ouvir. Né? Não que ele está te enganando, mas, eu quero saber hoje sobre suplementos alimentares. A informação eu gosto demais da oratória do Renato Cariani. Então, eu vou lá, eu vou ouvir o Renato Cariani e ele vai falar sobre aquilo. Né? É claro que tem que tomar cuidado com quem você vai estar seguindo, se está falando a verdade ou não. Só que a quantidade de informação é muito melhor. E antigamente tinha uns caras que falavam besteira. Então, se faltava estudo, ele tinha a cara de pau de ir lá falar isso. Eu já fui médico, que meu pai me levou a Hugo, que é tomar suplemento. Aí o médico falou, não, come um mamão. Eu não vou falar nome aqui, mas é da de Franca. O cara falou, come um mamão que faz a mesma coisa. Eu falei, irmão, se você me provar que um mamão tem a mesma quantidade de proteína que tem uma dose de ainda mais com isso que você falou hoje, né? Que a produção dos alimentos mudou um pouco, né? Então, até às vezes o produto é bonito. Mas bobear nem proteína tem o negócio. O cara falou um negócio que não tem sentido. Come lá 2 bifes que dá a quantidade de creatina. Não dá, cara. Não dá. Pra você tomar 5 gramas de creatina, 1 quilo de carne. Não dá. Ou mais. Assim, você tem que suplementar, porque só o alimento comum, ele não vai suprir sua necessidade biológica. Então, a suplementação é necessária sim. Hugo, eu não sei se vocês estão trabalhando isso, mas seria muito interessante deixar aqui o seu Instagram, o telefone de contato. Opa. Inclusive, onde as pessoas podem se alimentar não só do produto, mas de informação. Né? Eu acredito que vocês estejam já trabalhando muito bem isso. Né? Meu Instagram é hugo.damando. Hugo Damando. Nós vamos colocar aqui, tá? Hugo Damando. Para colocar aqui embaixo. O Instagram da NextLife é NextLifeBR. Você encontra a NextLife no nosso site, nextlife.com.br, e nas principais lojas do Brasil. A gente já está em 18 estados, tem mais de 300 pontos de venda.
E aqui em Franca, nas principais lojas de suplemento da cidade, inclusive aqui na Tio Use você encontra a nossa linha. E meu telefone é 16 993 17 1755 e também está na descrição da bio do meu Instagram, você pode achar lá, tá bem fácil. Vocês estão vendendo pela internet também? Vende. A gente tem um cuidado, tá? Isso aí eu vou falar aqui, isso aqui é para vender pro lojista. A gente nunca vai vender mais barato que o lojista, porque isso é um problema muito comum que algumas marcas de suplemento têm tirado o lojista de campo. E a gente tem todo esse cuidado de parceria, relacionamento, e a gente trabalha com preço saudável, com margem saudável. Né? Então você vai pagar um preço super justo no nosso produto. Se você quer ter ele na sua loja, você vai ter uma condição comercial legal, trabalhar com margem saudável e principalmente com um relacionamento bom, assim, de uns eventos que a gente faz. Vamos fechar aqui, deixa uma mensagem para quem quer entrar nesse universo, não só do exercício, né, da prática física, mas também da Next Life, né? Deixa uma mensagem para esse pessoal. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade. Foi ótimo, não foi? Foi sensacional. Gente, é muita informação, viu? E aquele negócio, para quem não pratica exercício, às vezes destoa um pouco, mas acho que ficou tão tranquilo, sabe? A gente fluiu tão bem. Eu acho que assim, comece a fazer uma atividade física que você gosta. Como o Fred sugeriu, faça experimentações, né? Experimenta, gente. Experimenta, passa por todos, vai no beach tênis, vai na luta, vai na musculação, você vai gostar, você vai se encontrar com alguma atividade física. Saiba que a vida é uma corrente, a gente brinca que quanto péssimos hábitos você tem, mais se a corrente estica e ela vai estourar um elo para alguma coisa. Se você tiver uma predisposição para ter um problema cardíaco, uma diabetes e essas coisas, quanto piores os seus hábitos, ela vai explodir para algo. Então, quanto melhores os hábitos, mais fácil é lidar com isso. E a Next Life veio para isso. A Next Life, além de ser uma marca de suplementos, é uma marca de evento. Então, a gente segue nas redes sociais, tem muita coisa legal para poder estar acontecendo. Então, tem corrida, tem campeonato de jiu-jitsu, tem corrida de aventura. Janeiro, o ano de 2026, né, vai prometer bastante coisa legal. E eu ganhei aqui, gente, de presente, um kit da Next Life que vou usar com certeza e vou dar feedback, tá? É isso aí. Obrigado aí Foi um prazer te receber aqui, Hugo. Valeu. Espero que você faça muito sucesso e que seu projeto bombe, cara. Vamos pra cima. E obrigado pela oportunidade. E se a energia for boa, o produto for verdadeiro, cara, não tem jeito. O próprio mercado faz a própria propaganda. A propaganda é quem consome e sente na pele aquilo que está comprando. Que vocês vão ver que a Next Life vai despontar daqui a pouco. Já despontou, a gente já construiu bastante coisa. Vocês vão lembrar, a gente vai lembrar disso aqui. Com certeza. Muito sucesso para você, viu? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Valeu.